Qualquer igreja gostaria de ter um pastor como esse. Sim ou não? Eu estou quase arrependido de ter vindo aqui. É tanta coisa que eu nem sabia que era tudo isso. Mas Deus seja louvado. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Lhes convido para que ficamos de pé. Eu creio que os nossos eficientes líderes vão colocar aqui no telão, né? O versículo. Se não colocaram ali, não tem problema. Abra na sua Bíblia. Já está lá? Para nós ganhar tempo, não abra a sua Bíblia. Me acompanhe. Eu acho que não pegaram a versão. Eu gostaria de pegar a minha versão. Está lá? Exato. Podemos acompanhar? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes quando vier a tribulação e permanecei na oração. Levante a sua face na presença do Altíssimo. Pai, nós estamos na tua presença há uma hora adorando, glorificando o teu santo nome. Teu Espírito Santo nos preparou através do louvor, da adoração, das considerações, das palavras motivadoras. Agora eu quero te pedir, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, me dê sabedoria, me dê graça para colocar no coração do teu povo. Teus pastores, os líderes, homens e mulheres, jovens e crianças, adolescentes, e aqueles que estão nos visitando, se porventura tiver alguém nos visitando hoje, teu Espírito se mova na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Quero lhes convidar para que procurem me acompanhar nesta mensagem, subordinada ao seguinte tema. Guarda no seu coração. Bendita esperança. Você pode repetir? Bendita esperança. Eu sei que vocês que aqui estão são capazes de entender claramente o que eu vou falar na introdução desta mensagem. Aqui é um dos lugares mais poderosos desta cidade. Aqui é um dos lugares onde nós nos sentimos invencíveis. Aqui a alegria do Espírito Santo toma conta de nós. É bom estar aqui. É maravilhoso, alimenta o nosso espírito. Mas não podemos nos surpreender, porque ao sair daquela porta, nós já poderemos ser confrontados.
Hoje de manhã aconteceu com o meu pastor aqui, com a sua esposa. Saímos de um culto abençoado que eu estava tão motivado que até estourei o horário. Mas cheguei ali à frente, eles tiveram que dar o ombro para alguém chorar. Alguém que naquele momento não tinha nenhuma razão e nenhum motivo para estar feliz, para se alegrar. Porque todos nós sabemos, irmãos, o quanto esses últimos anos têm sido agressivos para nós. Têm sido nocivos para a família. Esses últimos anos têm assolado a sociedade. Nós temos perdido muitas coisas, meus irmãos. Mesmo num culto como esse, nós precisamos admitir que nós já perdemos muitas coisas. Eu sei que o Espírito Santo está preparando este mês, dando oportunidade a outros pastores vir aqui cooperar com vocês. Ele tem falado no coração do vosso pastor. Porque em contrapartida, o avivamento que nós iremos gozar, as almas que irão se converter, os milagres e maravilhas que Deus fará, que o Espírito Santo fará através de vocês, na igreja e nas células. Em contrapartida, vocês terão lutas, vocês terão dificuldades, vocês serão surpreendidos. Mas eu quero lhes fazer um pedido nessa última oportunidade que eu tenho, nesse último culto desta temporada. Não sei se voltarei. Estou fazendo de tudo para procurar agradar meu pastor. Eu sei que nesse último culto, guarda no seu coração. Poderemos sim. Se nós negligenciar os princípios divinos, poderemos perder alguma coisa. Poderemos perder muitas coisas. Mas invoco o soberano nome de Jesus Cristo para que nos ajude, por favor. Não perca a esperança. Se alguma coisa voar das suas mãos, não se desespere. Mas, por favor, volto a repetir, não perca a esperança. Porque enquanto tivermos esperança, nós temos chances. Nós temos autoridade e poder de reverter todas as coisas. Mas se perdermos a esperança, perderemos tudo. Então faça tudo que você puder. Porque uma geração sem esperança é uma geração perdida. Uma cidade ou uma nação sem esperança são cidades ou nação vencidas, destruídas, sem futuro, que deixam um passado tenebroso. E o seu futuro é como cegos tateando. Eu quero que você use a sua memória. Você que conhece os ensinamentos de Jesus, você que conhece o cenário que foi montado para receber Jesus, você que conhece a situação daquele povo,
a situação daquela sociedade. Motivo você a examinar esses temas. Quando Jesus chegou aqui na terra, ele encontrou um povo sem nenhuma esperança. Os religiosos haviam se corrompido com o poder político de Roma. Nenhum deles eram dignos de representar Deus aqui na terra. Eles recebiam essa autoridade por imposição de homens, mas não eram dignos de ser usados pelo Espírito Santo para levar a esperança para o povo. Estavam presos, enlaçados nas artimanhas de Roma. Deus para eles era um símbolo. Deus para eles era um cabide de emprego. Nenhum deles tiveram o merecimento de serem chamados por Deus. O profeta diz: eu procurei um homem. Eu olhei na face da terra e procurei um homem. É maravilhoso, irmãos, saber que o eterno Criador dos céus e da terra, um dia, decidiu em fazer coisas novas. Decidiu apagar o pecado da humanidade. Ele lembrou-se da sua aliança feita com Abraão e disse: vou dar mais uma chance. E disse: mas eu preciso de um homem. Eu preciso de uma pessoa. E o profeta escreveu que ele lamentou, dizendo: procurei um homem, mas não o encontrei. As ruas da cidade eram cheias de pessoas doentes. Haviam construído num determinado lugar alpendres, grandes construções apenas cobertas. E levavam milhares e milhares de pessoas doentes, aflitas, angustiadas, cegos, surdos, mudos, paralíticos, leprosos que não podiam ficar tão perto, mas tinham lugar onde eles deveriam ficar. E eles esperavam mover da água nos tanques, para que o primeiro, vinha um anjo, mexia naquelas águas, e o primeiro que lá descesse, vocês conhecem, eram curados de qualquer doença. O povo estava desanimado, vencido, desacreditado, frustrado. Mas quando menos esperaram, meu pastor, algo começou a acontecer. É assim que o Deus que nos ama age, meus irmãos. Quando tudo parece estar perdido, quando parece não haver mais nenhuma esperança, quando tudo parece ser vales de ossos secos, as coisas começam a se movimentar. Se prepara, porque não somos vasos de ossos secos, mas Deus tem algo a mais para acrescentar nesta noite. E de repente vai começar a acontecer. De repente você vai começar a sentir vontade de dar glória a Deus. Vai começar a sentir vontade de ficar de pé e bater palmas. É a presença do Espírito de esperança que vai estar passando aqui no nosso meio.
Aquela região foi impactada. Apareceu um homem simples, humilde, escandaloso, ridículo, vestido de pele de camelo. Quando oferecia um lanche, ele diz: não, eu só me alimento com mel e com gafanhotos. Que alimentação esquisita. Um homem rude de palavra. Um homem que não falava macio como o pastor de vocês, não. Um homem que olhava para o povo e dizia: serpentes venenosas. Que aquele pastor viesse ser nosso pastor aqui. Raças de víboras. Quem foi que falou para vocês que vai haver uma esperança? Estou usando a tradução à minha linguagem. Quem foi que falou para vocês que há uma rota de fuga? Quem foi que disse para vocês dois que é possível se arrepender? Quem foi que falou para vocês? Quem disse para vocês vir aqui, neste deserto? E muitas outras coisas grosseiras, mas poderosas. Tem coisas que nós não gostaríamos de ouvir numa igreja, mas precisamos ouvir, irmãos. Este é o mistério, porque aquele dia que o pastor está meio nervoso, dá uns gritos aqui, dá um sapateão aqui, você diz: oi, essa igreja não me serve mais. Cuidado. E todo mundo estava pensando: ele é o Cristo. Ele disse: não sou o Cristo. Não sou o Messias. Mas devo confessar para vocês que algo novo está chegando. Devo confessar para vocês que vai haver um avivamento. Está chegando coisas novas. O Cristo está no meio de vocês. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está no meio de vocês. Ele está chegando, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Avivamento! Povo perdido! Povo desacreditado da fé. Povo sem esperança, sem nada. Agora aquele homem diz: está no meio de vocês. Ri! Ri, papai, anu que teria andari. La marcha, tu que tem que teria andaramanai. Ele disse: está chegando algo que vocês não conhecem, alguém que vocês não conhecem, e Ele é poderoso, Ele vai derramar o batismo com o Espírito Santo. Eu batizo vocês com o batismo do arrependimento, mas Ele vai incendiar o coração de vocês. Esperança. Bendita esperança. Ninguém falava em outra coisa. Aquele povo foi impactado. Sabemos que a notícia chegou no palácio. E as damas foram conhecer aquele homem grosseiro e foram batizados. Não tem, irmãos. Quem chega no avivamento não tem coração que aguente. Se prepara, porque nós vamos ter batismo nas águas aqui nesta igreja. E o Espírito de Deus nesta noite está dando uma incendiada na nossa vida. Quando parecia tudo perdido, quando as promessas da vinda do Messias parecia estar tão longe, aquela região é incendiada.
Eu tenho que dar uma agilizada na mensagem, deixando alguns detalhes. Mas um dia, milhares de pessoas, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha redes sociais. Mas tinha algo que está chegando nesta igreja, algo que está movendo esta igreja, algo que dirige esta igreja. Tinha a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo faz toda a diferença, irmãos. E milhares de pessoas vinham, de repente, a multidão vê quando João para. Silêncio. E ele olha. Sorriso nos lábios. Esperança toma conta de João. Você entende isso, irmão? Quando tudo parece estar perdido, de repente começa a acontecer coisas que nem você está acreditando. Você sabe? Moço simples, de vestes talares, alparca nos pés, saiu cedinho de casa. A mãe perguntou: filho, onde você vai? Mamãe, hoje é o grande dia. Eu vou procurar João. Hoje João vai cumprir a justiça divina. Hoje João vai me liberar para o ministério. Tu entende isso, meu pastor? Hoje João, que é a minha autoridade, vai me liberar para o ministério. E ele caminha de pé, não tem Uber, não tem carona, não tem trem, não tem nada. Tem poeira nos seus pés. Maranata. Mistério divino. E ele se aproxima de João. João estava como mudo. Nem eu estou acreditando que os meus olhos estão vendo. E João estende o dedo e diz: eis aí, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que eu falei para vocês, que vai batizá-los com fogo e com o Espírito Santo. E ele troca a ideia. A Bíblia não enriquece muito, porque senão não teria como. Mas diz assim, e João, Jesus disse: João, eu vim para ser batizado. Ele disse: não, vou usar minhas palavras, que a Bíblia não é clara, ela é bem sucinta, vocês sabem. Não, eu não posso te batizar. Eu reconheço a tua autoridade, tu é maior do que eu. Tu é primeiro do que eu. Tu é de eternidade a eternidade. Tu é o verbo, a palavra que tudo criou. Não, eu não sou digno de te batizar. Não tem tudo o que Jesus disse, mas o escritor resumiu o suficiente para nós crer. Colocando uma palavrinha a mais. Ele disse: eu sei de tudo isso, João. Fui eu que te criei. Eu criei o mundo todo. E eu te criei, te chamei para esse momento. Você nasceu para esse momento. Você veio para me liberar, para me abençoar. Pegue no seu coração, irmão. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Quem sabe essa é a sua oportunidade.
Quem sabe você nunca entrou numa igreja evangélica ou já entrou e saiu. Observe este momento. Talvez este seja o momento, a hora certa que o Espírito Santo quer te restaurar, quer salvar a tua alma, quer restaurar a tua vida por completo. Não erre o tempo. Uma das maiores tragédias da vida profissional, familiar e espiritual é nós errar o tempo. Quando nós erramos o tempo, nós deixamos as bênçãos passar. No mundo esportivo é muito fácil a gente ver os locutores dizendo ele errou o tempo da bola. E errou o tempo da bola e perdeu o golo. Lamentavelmente, irmãos, nessa minha caminhada de fé eu já vi muitos filhos de Deus errar o tempo. E querer viver o tempo que não era o tempo. E se perderem. Depois daquele dia que Jesus foi batizado, os acontecimentos, os comentários que tomavam conta de toda aquela região, parou de ser a pessoa de João. E todo mundo dizia, o Messias chegou. A esperança começou a nascer. Aqueles doentes, necessitados e oprimidos, de repente, poucos dias depois, começaram a ouvir. Jesus reapareceu. Ele esteve no monte e algo estranho está acontecendo. Milagres, maravilhas, surdo, mudos, paralíticos estão andando. E aquela cidade se movimentava. Aquelas regiões se movimentavam. Porque nascera a esperança no coração do povo. Jesus trouxe esperança ao perdido. Jesus trouxe vida aos caídos. Jesus restaurou. Jesus pregou. Jesus libertou. Jesus escolheu uma liderança como vocês. Uma liderança diferente. E Ele fez milagres e maravilhas. Ele trouxe a esperança para a humanidade. Prepara o seu coração, líder. Você estava um pouquinho desanimado, anima o teu coração. As células vão se multiplicar agora. Corra no final do culto e ofereça a sua casa. Se ofereça para trabalhar. A situação dos dias de hoje é triste, meus irmãos. Como eu disse para vocês, parece que está tudo bem. Mas reflete comigo quantas pessoas estão tentando suicídio agora. Quantas pessoas estão jogadas na sarjeta. Quantos jovens criados com todo carinho, com todo mimo, com toda a estimação pelos pais, pegaram caminhos errados. Voaram. Estão perdidos por aí. E aqui dentro para nós parece que está tudo certo. Quanta gente morrendo, gritando de dor agora. Quantos espíritos de demônios andando pela cidade. Destruindo vidas. Destruindo famílias. Quantas pessoas que estão sem nenhuma esperança. E o Espírito de Deus nesta noite está dizendo, estou procurando um homem, estou procurando uma mulher, estou procurando um jovem para se levantar e dizer que ainda há esperança. Nós como igreja precisamos nos levantar e dizer que ainda há esperança. Volto a repetir porque alguns podem não tenha estado conosco nesses dois dias. Fiz 75 anos, dia 12, próximo passado. Pastor querido,
A chama do Espírito queima meu coração. A chama do Espírito Santo queima o meu coração. E eu me alegro porque você poderá ser o mensageiro de esperança. Nas suas células, diga com confiança: ainda há uma esperança. Esse dia eu visitei uma igreja bem longe de onde nós moramos. Fui lá, o pastor me convidou, nós pregamos. Terminou o culto, nós ficamos conversando um pouquinho com ele. E toda a chance que Deus me dá, eu coloco sementes, chavezinhas no coração da pessoa. Eu perguntei para ele: querido, como é que você se vê no meio de tantas igrejas? Entende, meu pastor? O que é que você está fazendo para atrair pessoas para a sua igreja? Eu disse: o que é que você vai fazer para me chamar? Para chegar aqui eu passei por umas centenas de igrejas. O que você vai me oferecer aqui? O que vai me motivar a sair do lado da cidade, atravessar toda a cidade e vir participar dos seus cultos? Sua igreja não é a mais bonita, não é a mais lotada, sua equipe de louvor não é a melhor. E como eu disse para ele, tem centenas de pessoas pensando assim. Por que eu hei de chegar cansado na segunda, na quarta, na quinta, e das vezes sem tomar banho, sem jantar, eu ir para uma célula? O que é que aquela célula tem para oferecer? Será que é combatida em cima do púlpito? Muitas vezes com palavras grosseiras, brigando, maltratando, assaltando o bolso dos irmãos. É isso que vai me atrair? Eu disse: se você quer ter sucesso, você tem que pensar nisso. Eu até contei uma ilustração para ele. Eu já estou com 27 minutos que eu estou pregando. Vou terminar essa ilustração e vou orar com vocês. O pastor Eduardo e a minha filha estavam comigo. Nós tiramos uns dias de férias e fomos lá para a praia de Celso Ramos. Se lembra daquela vez? Final do dia. Eu me afastei da família. E tinha bem uns 2 quilômetros longe uma praia de pescadores. E eu vi centenas de barquinhos atacando lá. Silêncio absoluto. De repente eu vi, porque parecia, passando longe, parecia uma pequena ilha. Era um barco. E eu comecei a perceber coisas diferentes sobre aquele barco. Nuvens de gaivotas. E aquilo me chamou a atenção. E o barco foi se aproximando e eu também. Todos os outros estavam atacados lá, lavando suas redes, com brincadeiras de pescador, histórias, etc, etc. Mas aquele barco, conforme se aproximava, as nuvens de gaivota vinham sobre ele. Pensa bem nisso. E eu cheguei perto. E eu percebi que aquele barco estava cheio de cestos, lotadinhos de peixe.
Havia peixe espalhado pelo fundo do barco. E as gaivotas descobriram que ali havia comida. Silêncio total. Só o barulho daquela mansa praia. E o Espírito Santo me falou aqui. Se tem pão, vocês estão entendendo, filhos? Se tem pão, o povo vai. A Bíblia diz assim, as multidões iam à procura de Jesus. Por quê? Porque em Jesus elas tinham esperança. Em Jesus elas sabiam que seriam curadas. Elas descobriram que Jesus dava saúde. Elas descobriram que eram livres dos espíritos de demônios. Elas descobriram que Jesus tinha a palavra de vida eterna. Só Jesus Cristo oferecia os céus. Jesus Cristo dizia, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu trago essa esperança, eu vou preparar uma morada para vocês. E eu virei e vos levarei para mim mesmo. Esperança. Se na sua cela houver mensagem, houver pão e água viva, houver curas, milagres e maravilhas, o povo virão de outros municípios para participar da sua célula. Se esta igreja continuar alimentando, esta igreja ela já é por decreto divino, pequena para as multidões que virão, porque todos os olhos verão, as gaivotas estão chegando, vai haver gritos nesta cidade dizendo, ei, venham porque tem pão, venham porque tem água, venham porque tem homens e mulheres do coração aberto, venham porque aqui tem esperança. Fica de pé que eu quero orar com vocês. Maravilha, Jesus, ainda há esperança, meus irmãos.